Portal 1111, eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu falar a respeito disso. Eu quero trazer aqui uma avaliação, uma reflexão sobre como a gente pode aproveitar essas energias positivas para que a gente possa ter uma vida melhor. Eu sou Marcelo Sering e aqui eu quero trazer um pouco desse misticismo, dessa história relacionada ao Portal 1111, né? E por que eu falo disso? Porque eu percebo muito essa questão acontecendo comigo no meu dia a dia, né? Quando você de repente bate um olho ali, você vê 11:11. Quando você olha no relógio, 11:11. E aí você fica pensando, né? O que isso significa de um modo prático. De acordo com o que eu estudei, e claro, também trazendo um pouco da minha bagagem, e como a gente pode aproveitar todas essas influências, vamos dizer assim, é como se o 11:11, mais do que a numerologia já traz, mais do que muitos portais, muitos lugares já trazem, ele tem muita relação com aquilo que a gente pode chamar de chamado, né? Um chamado espiritual, um chamado consciencial que a gente pode ter em relação a essa força, esse campo de força que está ligado ao número 11, né? O 11:11. Porque o número 11 é um número mestre, né? É um número que traz a conscientização do nosso empoderamento, da nossa força interior, de principalmente a força espiritual, a força essa que todos nós temos, mas que muitas vezes a gente precisa descobrir, né, sobre essa força. Como eu posso ativar essa força? Como eu posso trazer essa força para fora, né? E cada vez mais da importância da gente tomar consciência do nosso próprio caminho. Entender que caminho que eu venho exercendo até agora, que caminho que eu venho, que escolhas, melhor dizendo, eu venho fazendo até um determinado momento, porque nós somos frutos da nossa própria escolha, né? Apesar da gente às vezes achar que está escolhendo certo, como também, apesar de muitas pessoas não saberem como fazer essas escolhas com relação ao seu próprio caminho e tudo mais, o Portal 11:11, ou esse número 11:11, ele vem nos trazer esse chamado para a gente observar justamente essas situações. O que eu venho fazendo da minha vida atual, o que eu venho programando na minha vida atual, qual é o resultado do meu caminho que eu venho fazendo, quais são os resultados das minhas escolhas. E a partir disso, quem sabe até fazer uma reavaliação de tudo aquilo que eu venho fazendo até esse momento. Então, quando eu falo de um portal que traz conscientização ou mexe nesse campo da consciência, é eu ter consciência sobre o que eu venho fazendo e o que está gerando de resultado e se isso, de fato, está fazendo com que eu seja uma pessoa melhor. Não apenas para os outros, mas principalmente para você, no seu dia a dia, nas suas coisas, enfim. Então, a importância da gente entender que não existe só apenas uma conotação mística, mas tem uma conotação de consciência, de abertura da nossa mente, do nosso eu interior, para que a gente entenda qual o caminho que devemos fazer. Uma outra coisa também, que eu entendo que isso ajuda bastante do ponto de vista espiritual, é essa verticalização, né? O que significa esse termo? É você se alinhar com as forças do alto, com as forças supremas, com as forças universais, né? com essas dimensões elevadas em que a gente pode aprender, a gente pode se alinhar energeticamente, espiritualmente falando, de ter essa conexão e nem sempre olhando esse ponto de vista da conexão, mas principalmente de uma reconexão. Porque sim, muitas pessoas estão desconectadas dos seus propósitos, estão desconectadas daquilo que ela tem como programação dentro de si, ou dos seus reais objetivos, né? Porque o mundo ele tem essa forma de ser e a gente acaba mergulhando em várias questões mundanas e se envolvendo com essas questões mundanas e no fim das contas a gente acaba se perdendo com relação a isso. Então isso faz com que a gente tenha decisões equivocadas, se foque muito nas questões materiais, né? E eu, inclusive no vídeo anterior aí, né, uns
possuir as coisas sem ser possuído por elas. Isso é uma consciência, isso é importante, que traz a conscientização de que, apesar de eu me nutrir, de eu me servir das coisas mundanas, eu não posso me prender a elas, né? Porque o que é daqui, né? O que é da minha essência é da minha essência, né? Da minha energia, do meu espírito, né? Dessa alma que muitas vezes está tentando buscar esse centramento, esse rumo, esse caminho, e essa dificuldade que a gente tem de encontrar justamente esse caminho, esse rumo. Então o Portal 1111 ele traz essa reflexão justamente por conta disso, da necessidade da gente fazer uma reavaliação do nosso caminho, de se reconectar, ou até mesmo, por que não, ouvir mais a nossa intuição, ouvir mais o nosso coração, porque muitas vezes a gente acaba se tornando muito racional, ou seja, olha para o mundo e para as coisas de uma maneira totalmente racional e esquece daquilo que verdadeiramente brota ao nosso coração. Então esse é um ponto muito importante. O Portal 1111, ou esse campo de força que é o 1111, ele também nos ajuda, ele traz essa contribuição de a gente olhar para as coisas do nosso coração. O que eu estou escolhendo que está relacionado àquilo que meu coração sente que é o certo, sente que é o caminho que deve ser feito. Então são essas ponderações que a gente tem que fazer. Então, apesar de ter uma conotação mística, esotérica, a gente deve lembrar que o 1111, esse portal todo que é comentado, ele é muito mais do que isso. É fazer com que eu esteja alinhado a essas forças espirituais e fazer aquilo que o meu espírito sente que deve ser feito, para que aí sim eu possa ter um caminho suave, sentir mais leveza, mais harmonia dentro de mim, ter um equilíbrio em todos os sentidos, emocional e mental e também espiritual. Então são essas ponderações que eu trago em relação a essa data, essa energia, na verdade, tão importante e que ela está aí para nos beneficiar. Então, por que não, num momento como esse, inclusive eu estou lançando esse vídeo aqui no dia 11 do 11 às 11 horas e 11 minutos. Então, por que não aproveitar esse momento para se conscientizar, para fazer uma reflexão, para sentir essa energia, esse campo de energia e de repente aproveitar esse momento para nessa reconexão, nesse alinhamento que eu faço com as forças espirituais, com o meu eu superior, para que sim eu possa, se possível for, fazer algum tipo de correção de rota ou alguns ajustes para eu encontrar aquilo que eu realmente preciso nessa vida, nessa jornada. Então é isso. Espero que você possa aproveitar essas energias, faça uma prece, uma oração, ou simplesmente agradeça, né, ao universo, a quem você sentir que deve agradecer, um anjo,